Olá, amigas e amigos! Estamos começando mais um programa Papo Reto. Nesse programa aqui, nesse espaço, se não for uma pessoa firme, segura, convincente, verdadeiro, não vem. Por isso que a gente chama de programa Papo Reto. Eu sou o Jonas Santana, vocês são pessoas maravilhosas. Muito obrigado pela audiência. Milhares e milhares de pessoas têm participado, têm compartilhado. E após o programa com o governador Garotinho, eu tenho a honra de trazer aqui no programa Papo Reto um cara que é pra lá de papo reto. É, sem dúvida alguma, um dos melhores vereadores que passou pela Câmara Municipal de Duque de Caxias. Ele é um líder, já atuou como assessor de deputado estadual, foi também superintendente do setor de endemias da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. A sua origem política foi no PDT de Leonel Brizola. Aliás, ele chegou a, inclusive, conversar com o líder Leonel Brizola várias vezes. Ele se elegeu vereador em 2020 e agora em 2024 teve uma eleição convincente, forte, eficaz. Me refiro ao vereador Alex Freitas. Muito bem-vindo ao programa Papo Reto, vereador Alex. Obrigado, Jonas, a todos os telespectadores aqui do programa Papo Reto. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre a nossa cidade, a cidade que nós queremos, sobre o nosso mandato participativo, sobre as ações desse mandato nosso, que nós estamos agora no segundo mandato. Eu agradeço muito a população de Duque de Caxias, que eu fui reeleito com o dobro do voto da minha primeira eleição. Agradeço muito a todos vocês. Vamos bater um papo aqui, você vai participar, evidentemente assistindo, e depois compartilhando o programa e curtindo, fazendo seu comentário. Se você quiser discordar, criticar, à vontade. Prefiro os que me criticam, pois me corrigem, do que os que me bajulam, pois me corrompem. Gostaram dessa aí? Aqui, a gente sempre pergunta aqui o nosso entrevistado, logo no início, a origem. Como é que foi sua origem? Você hoje é um vereador de respeito no município, mas você teve sua origem pobre, rico. E aí, vereador? Eu sou aquele jovem que fui nascido e criado ali no Parque Fluminense. Minha mãe sozinha criou eu e minha irmã, né? E trabalho desde os 13 anos de idade, onde nós tivemos a oportunidade de poder conviver com várias pessoas aqui na nossa cidade. A gente, durante esses anos, tem caminhado muito em relação às coisas da nossa cidade, às necessidades da população. Eu, desde garoto, eu sempre militei na luta pelo passe livre dos estudantes, aluno do Roberto Silveira, escola pública, aluno do Externato Cruzeiro do Sul também, que a rede Cruzeiro do Sul era de um tio meu. E a gente, como a gente militou, a gente fez um das fundadores do MUB, né? Da Associação das Associações de Moradores. Movimento de União dos Bairros, né? Antigo, né? Antigo, isso. Foi na década de 80, ali para 85, 86 ali. A gente militou. Você teve uma participação também no governo do ex-prefeito Juberlan de Oliveira? A gente ajudou o Juberlan a ser prefeito de Caxias na época, que nós estávamos no PDT, né? A minha vida partidária, política, foi dentro do PDT de Leonel Brizola, aquela questão da educação, a luta pelos trabalhadores, isso sempre fascinou a gente e a gente sempre atuou nessa parte. A nossa militância política na cidade era uma militância política de 40 anos, né? Eu tenho 55 anos de idade, mas desde os meus 15 anos a gente sempre participou de movimento estudantil, movimento político, e graças a Deus isso foi muito bom para que a gente possa ter uma formação hoje. Eu quero saber de você, como é que surgiu essa oportunidade de você ter a vontade de ter um mandato eletivo? Jonas, a gente vai atuando, vai vendo
as questões políticas da cidade, como a gente militava desde jovem, e a gente entende que a única forma de poder transformar a vida das pessoas, de melhorar as condições do nosso bairro, da nossa cidade, é através da política. Eu, na verdade, sou o quarto da família que sou vereador, o meu tio Urias Peçanha foi vereador, o meu primo Marquinho Peçanha foi vereador, o meu tio Cidinho foi vereador, e durante uns anos eles não concorreram mais à eleição e eu decidi ser candidato, manifestei a vontade de ser candidato. Mas foi um caminho longo, né? Então você teve a ajuda de 4 ex-vereadores da família. Não. Não, eles pararam com a política. Né? Eu fui tocar a política. Mas o sangue tá na veia dessa família, hein? O Marquinhos é fora de série. Eu convivi com o Marquinhos na Câmara de Vereadores, quando eu tive o prazer de ter sido vereador em Caxias por 2 mandatos, e o super vereador. E você não está decepcionando a família. Há comentários, inclusive, recentemente, mesmo eu vi num site, que você é considerado o melhor vereador, aliás, a menina dos olhos da família Reis. Chegou a ver isso? Eu vi. Pra você ver que eu não tô mentindo, Ari, tu vai colocar essa parada aí na tela, tá? Sim, a gente faz o nosso trabalho na Câmara, evidentemente que alguns tópicos, alguns pontos do governo a gente procura corrigir, procura tentar falar o que a gente pensa pela nossa experiência, né? O meu primeiro mandato eu tive que, na verdade, tocar de uma outra forma, onde nós vimos algumas dificuldades que a população passava, a cidade. Hoje, graças a Deus, o Netinho foi reeleito com 54% dos votos. Nós fizemos uma campanha muito forte para o Netinho, no município todo, e a população decidiu, né? Ele foi eleito com 54% e ele está conduzindo aí a prefeitura hoje, e nós estamos na Câmara Municipal para poder fazer com que essa cidade cresça, desenvolva, e o que mais importante é que a população cresça e desenvolva junto. Então, assim, a Câmara tem contribuído muito, não só eu como vereador, mas o nosso presidente lá, Cláudio Tomás, com demais vereadores. A gente tem feito um trabalho muito bom de poder fazer com que essa cidade possa realmente se desenvolver. Nós vamos chegar nesse mandato, eu tenho algumas perguntas a fazer ao nobre vereador, inclusive do outro mandato dele, entre 2020 e 2024, mas antes eu quero agradecer aqui a direção toda da empresa Rede BR, na pessoa do grande Cristiano, o homem que manda na Rede BR, pela sua fidalguia em abrir o espaço aqui para que o programa Papo Reto seja gravado aqui. Aliás, falando, olha só, ganhei uma cadernetinha aqui muito bonita da Rede BR. Sabe que a Rede BR é a melhor internet de Duque de Caxias e região, né? Hein, vereador Alex? Olha aí, ó. Legal. Coisa linda, coisa linda. Obrigado, Rede BR. Vamos aqui, então, para o vereador. No mandato passado, o senhor teve, no popular, alguns arranca-rabos com a gestão passada. Ou foi apenas o seu exercício de vereador? Teve muitas cobranças dentro da lei? Jonas, é evidente que um governo ele tem seus erros e seus acertos, né? E a gente, como político da cidade, como parlamentar, nós temos que identificar os erros e tentar corrigir. Então, eu sempre fui muito correto nessas questões. Eu tenho meu mandato com independência, eu acredito, eu faço aquilo que eu acredito. E, na verdade, assim, uma hora ou outra a gente vai discordar de alguns tópicos. E eu me posicionei, falei das questões que a gente achava que era errado, que a população estava, na verdade, dando um retorno a gente dessas questões que o governo estava indo por um caminho errado, e nós ali corrigimos os erros e ajudamos o governo a governar também. Quando a gente fiscaliza, quando a gente aponta os erros, quando a gente luta para que aquele problema seja resolvido, é a população que ganha. Me conta aqui, conta para o nosso telespectador do programa Papo Reto, aquele episódio em que o senhor, no exercício da função de vereador, no primeiro mandato,
deu voz de prisão a um grupo de uma empresa que prestava serviço em Caxias? Não, foi a empresa Gaia que prestava serviço para a prefeitura. Ela tinha um escritório dentro do Hospital Moacir, um órgão público. Não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água. E eu, na verdade, eu achava que era só ali um escritório pequeno para funcionário. Aí eu fui lá fiscalizar. Cheguei lá, era um espaço enorme. E aí eu perguntei o que era aquilo ali. E eles não me deixaram entrar. Um local público, eu sou vereador, fui fiscalizar, eles se negaram. Prontamente eu chamei uma viatura, dei ordem de prisão e fiz o pedido à prefeitura, ao prefeito, para poder despejar a empresa lá de dentro que estava usando o espaço público. Esse é o meu papel, é o que eu falo para você. O prefeito, ele não governa a cidade sozinho. Ele governa a cidade com os vereadores, com os secretários, com a população, com a ouvidoria. Todos participam de um governo e todos querem que o governo dê certo e melhore o governo. E nosso papel é esse. Muito bom, muito bom. Estamos aqui recebendo hoje o vereador Alex Freitas, que, aliás, neste mandato atual em que o senhor teve esse caminhão de votos, mais que dobrou a votação pelo seu belo trabalho no primeiro mandato, há quem diga que o senhor está numa verdadeira lua de mel com o governo do Netinho Reis, com a família Reis. Essa lua de mel, a população pode esperar durante quanto tempo? Não, cara, nós temos que ser justos, né? O Netinho, para mim, ele é uma revelação como gestor, como político. Eu vi a postura dele, a gente pensa igual. O Netinho é um cara que ele quer as coisas certas, ele vai no detalhe, ele vai nas unidades de saúde, ele vai nas unidades de escola, ele exige uniforme dos servidores terceirizados, dos servidores ali que estão trabalhando, ele vai na obra, fiscaliza, e a gente é de uma relação muito boa e a gente tem que manter isso daí para a cidade desenvolver. Eu ligo para ele 3 vezes ao dia, eu falo, Netinho, tem um problema aqui, precisamos resolver. E ele dá a resposta rápida. Há quem diga que, inclusive, nas suas últimas intervenções em defesa do governo, que o senhor está funcionando melhor como líder de governo do que o líder que está, né, indicado como líder. Não, assim, a gente ajuda ali o líder de governo, né, o vereador Eduardo Moreira, é um vereador experiente, 4 mandatos, foi presidente da Câmara, né, ajudou o governo também. Ele tem capacidade para ser líder e a gente ajuda ali para a carga não ficar sozinho para ele, né? Senão fica muito pesado e todos têm que contribuir. E o que é certo nós vamos defender, o que tiver errado nós vamos lutar para corrigir. Eu falei lá, a oposição ela tem como contribuir muito com o governo. Quando a oposição vai num lugar e vê que uma escola está com deficiência, tem problema, ela está mostrando o problema e nós temos que ter velocidade para resolver o problema, equacionar o problema. Então, se o governo é um governo que assume as responsabilidades e tem condições de resolver os problemas com velocidade, pô, isso é muito bom para a cidade, isso é muito bom para a gente, a Câmara ali tem feito o seu papel, os vereadores que fiscalizam, que mostram aonde tem os problemas, os defeitos na cidade, nós vamos estar ali para poder corrigir e resolver, porque é o que eu te falei, ninguém governa sozinho. Então é uma forma também o governo do Netinho, ele é um governo tão bom, que até a oposição contribui. Agora o senhor tem ali, quer dizer, o senhor não, o governo tem ali vereadores que estão hoje na oposição, que são vereadores altamente qualificados, sobretudo no voto, né? Vou dar um exemplo, vereador Serginho, teve 24 mil votos, vereador Júnior Wills, e quem teve pouco voto, né, que foi, né, pouco voto, mas é a oposição, a filha do ex-prefeito Zito Andréia. Zito, como é que está a sua relação quando o senhor vai lá, parte para defender o governo, falando a verdade, né? Até porque o senhor defender esse governo atual, na minha concepção, eu já tive o prazer de estar naquela casa, mas defender o governo atual é fácil, não é? Porque tem várias entregas, muitos frutos. Agora, como é que está sendo o senhor ter que encarar esses vereadores?
Não, Jonas, eu vejo de uma outra forma, eu vejo política de uma outra forma. Eu sei que esses vereadores contribuíram muitos anos aí com o governo, com o Osto e tudo. Eles estão querendo buscar o espaço deles, aí o político ele define. Ou ele vai buscar o espaço dele político dentro de um grupo político, de um governo que realiza, o governo que faz, ou então ele quer buscar o espaço dele em outro grupo político, quer buscar o espaço dele para disputar uma eleição de deputado. Isso faz parte da política. Agora, o trabalho deles ali como oposição, não tem problema nenhum. O governo, quando ele é forte, o governo, quando ele trabalha, um governo, quando ele tem responsabilidade e compromisso, a oposição não tem nem discurso. A oposição tem que ficar procurando problemas para que a gente possa equacionar e resolver, e o governo tem tido velocidade nisso, o Netinho entende isso perfeitamente. Quando tem um problema, ele já parte para resolver, e é dessa forma que nós vamos trabalhar. Um governo que entregou em 6 meses 12 escolas em tempo integral, 10 creches, né? Que entregou aí várias ruas asfaltadas, a Ponte do Pilar, várias realizações. É um governo que é um governo de entrega. Essa cidade ela avançou muito com a gestão do Washington Reis, e o Netinho tem um grande desafio. O Netinho tem todas as condições de ser um prefeito melhor do que o Washington Reis. Por que ele tem essas condições? Ele tem uma Câmara preparada que apoia ele, ele tem um secretariado muito bom, que conhece a cidade, que entende, que sabe trabalhar, e ele pegou uma cidade organizada. Eu me lembro, o Washington pegou a cidade com 4 folhas de pagamento atrasada, a saúde completamente sucateada, todos os aparelhos públicos de saúde sucateados. Ele teve que reconstruir uma gestão em cima do caos. Ele herdou o pior prefeito da história de Duque de Caxias, o cara chamado Alexandre Cardoso. Então, o Netinho hoje, ele pegou a casa arrumada, ele está dando seguimento e continuidade. Então, evidentemente que ele vai entregar mais, ele vai poder fazer mais pela população, ele vai ter mais recurso. Quando você fala em recurso, a gente não pode deixar de citar aqui dos deputados federais que ajudam o governo, que é o deputado federal Gutenberg Reis, que é o meu deputado federal, o deputado Áureo, que traz os recursos também de Brasília, o Rosenberg Reis, que está em cima do governador direto para trazer os recursos. São muitos investimentos na cidade, fruto de uma trajetória política que o Washington construiu, uma relação política que o Washington construiu durante esses anos. E hoje a cidade está colhendo esses frutos dessa relação que o Washington tem com Brasília, com o Estado. E isso daí, a nossa cidade está colhendo frutos hoje, por isso que o Netinho tem condições de administrar essa cidade bem. E é só dessa forma aí que a gente vai fazer com que a cidade avance e a população fique satisfeita com a gente. Esse é o programa Papo Reto, eu sou o Jonas Santana, hoje entrevistando um dos melhores vereadores que já passou e está no seu segundo mandato na Câmara, vereador Alex Freitas. Já que o senhor falou aí no Washington, na família Reis, a gente sabe que se avizinha aí uma eleição estadual, né, para governador sobretudo, e o Washington é um dos postulantes. Como é que o senhor vê a candidatura ou pré-candidatura do Washington Reis para governador desse estado? O Washington está credenciado, né? Ele já governou essa cidade 3 vezes, foi secretário de Estado, ele conhece a máquina pública, tem uma relação boa em Brasília, ele sabe, mostrou a competência dele agora como secretário de transporte do Estado. Ele foi vereador, foi deputado estadual e deputado federal. Então, assim, ele é incontestável. Ele é um cara preparado, ele é um cara que tem muita fé. Eu admiro isso nele porque ele é um político de muita fé e ele é um cara que realiza, ele gosta de realizar as coisas. E assim, tem toda a capacidade de fazer um bom governo do Estado e eu tenho certeza, sendo candidato agora pelo MDB, ele vai fazer um bom governo e vai se eleger governador. Olha esse bate-papo, papo reto aqui com o vereador Alex Freitas, muito bom, gostei muito desse papo, né? Todo mundo conheceu um pouco aí do Alex Freitas, né, Ari Delgado? Nosso diretor, ele fica chateado quando eu não falo o nome dele. E hoje eu vou quebrar o galho, ainda vou falar o nome do Ari Delgado na direção e na assessoria do Ari Delgado,
O Rodrigo Teixeira, famoso Digão. Aí. Quando ele soube que o vereador Alex Freitas viria aqui, ele ficou doido, ligou outro de 5 vezes. Não, tá aí. Tá vendo aí? Valeu. Tá com prestígio, vereador. Isso aí, muito bom. Vereador, muito obrigado. Suas últimas considerações pela sua presença aqui. A gente sabe que o senhor é muito ocupado, é um homem de rua. E para parar um pouco e vir aqui é porque realmente entende que a população merece ser muito bem informada. Jonas, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A nossa luta, o nosso trabalho, foi o que eu falei aqui no início. Nós temos que lutar para que essa cidade cresça, desenvolva e a população também cresça e desenvolva junto. Como? Investindo na educação, investindo em ciência e tecnologia para gerar emprego e renda para o nosso povo, investindo na qualificação profissional dos jovens, fazendo com que a nossa cidade possa trazer mais empresas para cá, ajudando o prefeito a governar. É dessa forma que nós vamos trabalhar. Uma cidade que tem um potencial incrível igual Caxias, ela tem muito a crescer ainda. A população pode estar certa que nós estamos à frente ali do mandato para poder fazer com que essa cidade seja uma das melhores cidades do estado do Rio de Janeiro. E tenho certeza que o Netinho vai fazer um governo, o maior governo da história dessa terra, porque ele vai ter um governador para poder potencializar cada vez mais essa cidade, que eu tenho a convicção e a certeza que o Washington vai ser governador desse estado. É isso aí, no encerramento das palavras do nosso vereador, muito positivo aí, Washington Reis, super cotado para ser o próximo governador, de acordo com o vereador Alex Freitas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal antes de encerrar o programa, para o Tijuca, da Rede BR, tricolor como eu, para o Jorge Henrique, Gilberto, que diz que é jogador, eu nunca vi jogar, diz que é bom, vamos ver. O próprio Cristiano, que diz que é esquerdinha, tipo Maradona, e também o nosso querido doutor Rossano Teixeira. Um abraço para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado, Jorge. Próximo programa Papo Reto com mais uma personalidade em qualquer momento. Fiquem com Deus e até lá.